Olá, caríssimos professores, olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, claro, comigo, professora Irislene. Satisfação reencontrar vocês aqui mais uma vez, e aí já temos uma temática que já vai caminhando, né, alguns passinhos aí para o final. Só que para o final do que, prof? Da aula? Não, caminhando aí para as avaliações externas que vocês poderão vir a fazer, que é o Enem. Então, essa nossa aula de hoje ela é dedicada a isso. E aí eu trago aí algumas dicas, algumas sugestões e alguns apontamentos importantes que vocês devem observar quando forem realizar aí esta avaliação. Tudo bem? Maravilha, então. Então, agora dá uma olhada aí no nosso slide. O que temos hoje, Prof. Iris? Aula 11, a nossa aula 11, ela tem aqui a temática de que, olha lá, olha a nossa temática, de que a educação física também cai no Enem. Muito bem. Se ela também cai no Enem, significa que ela tem importância, certo? Certo, Prof. Iris. Deixa eu apagar isso daqui, porque essa linha saiu no lugar errado, né? Vamos melhorar aqui o nosso marcador. Muito bem. Isso, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre educação física também cai no Enem. E aí, prof, o que eu tenho que observar nessa educação física que também cai no Enem para eu me sair bem nela? Vou te mostrar tudo aqui que é importante na nossa agenda de hoje. Então tá, a gente vai aprender aqui, vai verificar saberes e aplicabilidade da educação física no Exame Nacional do Ensino Médio, correto? Tá? Aqui. Também trago competências e habilidades da educação física no Enem, muito bem. Conteúdos e temas da educação física contemplados no Enem, fiquem aí atentos, já façam as suas anotações, já peguem aí o seu caderno, faça seu mapa mental, ilustre ele bastante, vai ser muito válido. Também tenho aqui estrutura e dicas de resolução das questões de educação física. E para fechar, como eu falei anteriormente, dicas de estudos e preparação para a prova do Enem. Maravilha então, prof. Então, bora seguir. E aí entramos na primeira subtemática, que é saberes e aplicabilidade da educação física no Exame Nacional do Ensino Médio. Exatamente, no ensino médio. E aí, olha só, a gente começa a observar que tudo que a gente viu na nossa vida relacionado à educação física, né, na prática, na escola, começa a ser observado aí, dentro de um contexto social, muitas vezes aí associado a outros componentes, como história, tá? Como geografia, né? Então a gente começa a observar aí que as disciplinas, os componentes curriculares, eles se aproximam para que você venha a ter aquele pensamento mais crítico em relação à questão, aquela análise mais crítica e chegue numa resposta, tá? Que é a resposta correta lá da questão que cai aí na avaliação. E aí o que a gente vê, né, dentro dessa área de conhecimento chamada educação física? Então a educação física está sim incluída no Enem e lá a gente consegue perceber o que, caríssimos estudantes? Conseguimos perceber que ela explora aí a questão do movimento humano, da gestualidade, tá? Práticas corporais de uma maneira geral, de diferentes grupos sociais. Então, a gente fala da educação física para crianças? Fala. Fala da educação física para jovens? Fala. Fala da educação física para adultos? Também fala. Fala da educação física para grupos da melhor idade, idosos? Sim, fala. Para hipertensos, diabéticos, questões sociais, gastos econômicos, né? Usa aí a questão da política também. Então é importante que a gente tenha esse olhar crítico e essa análise, essa interpretação do texto na hora que a gente vai responder aí a determinadas questões. A gente precisa ter esse olhar mais atento. Também a gente tem a possibilidade de observar
análise aí, olha só, de discussões de valores que são associados aí a processos de negociação de sentido. Nossa, prof, que complexo, né? É um pouquinho, mas, porém, contudo, todavia, vocês conseguem, tá? E também pode vir aí a envolver a apreciação e a produção de práticas corporais em diferentes grupos culturais, que foi o que eu falei um pouquinho anteriormente. Tudo bem? Maravilha, hein? E aí, nesse contexto, eu vou agora mostrar para vocês que tem aí alguns pontos interessantes, né? Pontos esses que falam da performance corporal e a identidade juvenil. Tem também a manifestações sociais e culturais dos esportes. Só que tudo isso, gente, está integrado ao quê? Está integrado aqui a linguagem corporal como integradora social e formadora de identidade, tá? Então, a gente começa a observar esse valor que tem a prática corporal dentro da nossa identidade. O quanto que ela perpassa aí ao longo do tempo, né? E que constrói esse ser humano que está aqui hoje. Tudo bem? Dentro desse contexto de performance corporal, o que a gente pode observar que pode cair aí nessas questões? Pode falar a respeito da imagem corporal e os padrões, né, da sociedade. A gente começa a perceber e entender que muitas vezes, né, por diversas vezes, a mídia acaba manipulando o nosso olhar para que a gente siga aquele padrão, aquele perfil, aquele biotipo, né, corporal. Então, é influenciado sim, ok? Também a gente pode ver em relação a manifestações sociais e culturais do esporte, sobre o corpo e a expressão artística e cultural. Então, isso tem movimento? Tem. Faz parte também da grade da educação física? Sim, faz parte. Muito bem. A gente começa a observar também nas questões pontos que são ressaltados sobre autonomia para as práticas corporais, que é o que a Prof. Iris faz aqui com vocês. Trabalha com diversas atividades, práticas, propostas, trabalha o conteúdo, pede para que vocês façam as anotações, para que vocês façam os mapas mentais, para que vocês levem esses conhecimentos para a vida real de vocês. Quando eu digo real, é que não se prende somente à escola, né? Vocês têm essa consciência bem apurada que precisa da prática do exercício, que precisa sistematizar, que precisa cuidar desse corpo para que você consiga executar as suas práticas, as suas atividades da vida diária com mais tranquilidade, com mais disposição, tá bom? Também outro ponto aqui é a questão da criticidade, tá? E emancipação do lazer, então pode vir questões falando aí sobre o lazer, exercício físico e saúde, isso aqui é o prato cheio, né, gente? Muito bem. Manifestações da dança, então a gente consegue perceber aí um parâmetro inicial sobre essas subtemáticas trabalhadas aí dentro das linguagens dentro da área de educação física, do componente de educação física. E aí a gente vai observar agora esse gráfico, tá? Esse gráfico mostra aí, até 2019, uma quantidade de questões que eram relacionadas aí à educação física por ano. Então a gente percebe aí essa nuance, né? Vai variando aí os valores de questões que são relacionadas à área da saúde, relacionada à área da educação física. E aí, nesse último aí relatado, a gente tem em 2019 cerca aí de um pouco mais que 10 questões. Pode ser 11, pode ser 10, né? Por aí. Muito bem, caríssimos estudantes. Continuamos aqui, então. Aqui, a gente já percebe um número de questões por tema, né? Tema estruturante. E aí, entre esses temas, a gente tem aí questões voltadas para o esporte, para a ginástica, para a dança, para lutas, jogos e brincadeiras, tá? Então, a gente consegue perceber aí um avanço muito grande nessas questões. E aí, percebam que caiu bastante nessa última análise aí, questões voltadas para as ginásticas, é isso? Isso, é a ginástica, prof, exatamente, que é o que está em laranja aqui. Muito bem. E agora, para a gente
intensificar um pouco mais essa nossa conversa, caríssimo estudante, vamos assistir a uma externa, que é a externa aí sobre educação física também, assim como os outros componentes, cai no Enem. Então assiste aí comigo. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é super importante para os alunos que estão na última série do ensino médio, visto que é a principal e mais econômica forma de ingressar nas universidades de todo o país e fazer aquele curso que sempre sonhou. Todas as disciplinas são importantes para que os alunos tenham a capacidade de realizar a prova do Enem com excelência. E com a matéria Educação Física não é diferente. Educação Física também cai no Enem. Quer saber mais sobre a Educação Física no Enem? Vem comigo! A primeira vez que caíram questões de educação física no Enem foi em 2009 e muitos alunos não estavam preparados. Mas isso não vai acontecer com você, não é mesmo? De lá para cá, já caíram nas aplicações do Enem aproximadamente 75 questões de educação física. Quais conhecimentos de educação física têm sido mais cobrados no Enem? Vamos lá! Manifestações sociais e culturais do esporte. Imagem corporal e padrões da sociedade. Autonomia para práticas corporais, atividade física. Manifestações da dança. Performance corporal e identidade juvenil. Exercício físico e saúde. Corpo e a expressão artística e cultural. Etapas de execução da atividade física e esportes. Lutas. Jogos e brincadeiras cantadas. As questões são bem diversificadas e no decorrer dos anos ficaram mais complexas. Viu aí? Educação Física também cai no Enem. Fique agora com mais dicas e explicações em sala de aula. Se você está comigo, caríssimo estudante, desde o primeiro ano, você deve ter observado que as nossas aulas estão ali, conectadas a todas essas temáticas que foram apresentadas aí no nosso vídeo, certo? Você conseguiu perceber? Então, aproveite bem todas essas nossas aulas, revise os anos anteriores quando você for fazer a avaliação, que vai ser com certeza sucesso, tá bom? E aí o que é observado, né? Que competências então, Prof. Iris, serão observadas quando eu estiver lá respondendo essas questões que caem aí de educação física no Enem? Que competências e habilidades que envolvem aí, que são envolvidas aí? Então vamos olhar aí de pertinho. Então eu posso ter aí, olha só, eu posso observar a sua compreensão, né? Se você compreende e se você usa, por exemplo, a linguagem corporal como relevante para a sua vida. Se ela integra também a sociedade, se ela forma a identidade, que a gente já vem falando aí há um certo tempo, não é? Perfeito. A gente começa a fazer uma reflexão aqui sobre as potencialidades e os limites do nosso corpo. Então, quando a gente consegue realizar um exercício novo, uma prática nova, né, a gente se sente capaz, se sente apto a realizar aquele movimento, aquela prática, ou com mais vontade de conhecer sobre aquela prática, sobre como que acontece, enfim. Então, a gente começa a entender a importância de assumir um estilo de vida mais ativo, seja aí através de uma modalidade, um jogo, um exercício físico na academia, um exercício na água, um exercício no solo, enfim, tá? E aí, dentro desse contexto, a educação física trabalha desde sempre. Quando eu falo desde sempre, não é só desde sempre no ensino médio, não, é desde sempre. Ela aborda aí temáticas como esportes, jogos, lutas, ginásticas, danças,
tá? Também aborda o que mais, prof? Aborda isso aqui, olha só. Atividades rítmicas e expressivas, esportes de aventura e natureza. E aí você começa a perceber que quanto mais as pessoas se envolvem nesse segundo ponto aqui, mais facilidade ela tem aí de atuar, de se dirigir na frente de um público, né? A gente consegue perceber isso através dessa expressividade. E, claro, não menos importante, a gente vê aí conhecimento sobre o corpo, sobre como que funciona o nosso corpo, né? Muito bem, perfeito. Que habilidades que podem ser observadas? Vão ser observadas aí o reconhecimento das manifestações corporais de movimento como originárias de necessidade de um grupo social, tá? Também consigo reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais, tá? Em função das necessidades sinestésicas. O meu corpo acaba solicitando mesmo a prática do exercício. E o reconhecimento à linguagem corporal como meio de interação social, considerando aí os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes grupos, que é aquela conversa que a gente sempre tem. Um exercício que eu faço, se você nunca fez, com certeza você não vai fazer na mesma intensidade, ou talvez você nem faça aquele exercício, porque a gente tem a questão da individualidade biológica. Existe aí uma necessidade do nosso corpo de adaptação, de conhecer. Então, eu não posso exigir dele a mesma coisa que um outro indivíduo que já está treinado. Percebe? Então, esse discernimento, essa consciência, não só corporal, mas cognitiva de como que funcionam os exercícios físicos, vão fazer toda a diferença. Muito bem. Conteúdos agora. Então, agora a gente vai pontuar um pouco mais, tá? Vamos pontuar aí os conteúdos e os temas da educação física que são contemplados, que caem aí no Enem. Então, as principais temáticas são essas daqui, gente. Hora de anotar aí, lápis, papel na mão, hein? Olha lá. Então, nós temos aí práticas corporais e autonomia, padrão estético contemporâneo, esportes, exercício físico e saúde, corpo e expressão artística e cultural, danças e, claro, condicionamento físico. Condicionamento físico. Muito bem. Vamos fazer, então, aqui uma análise de um pequeno gráfico a seguir. O que tem aí? Eu tive aí avaliações, né, que foram cobradas aí entre 2009 e 2014, com 37 questões. E aí, fazendo análise dessas questões, a gente viu um percentual muito maior dessa temática que é padrões corporais e corpolatria. Né? Como que eu me enxergo quando eu me olho no espelho? Eu me enxergo de forma positiva ou de forma negativa? Eu sou influenciada a mudar meu corpo, né? A mudar os padrões do meu corpo, porque não só na questão de saúde, mas principalmente por estética. Então, é nesse sentido esse apontamento, tá? Logo na sequência, a gente tem aí aspectos gerais da atividade física, depois, função social das atividades físicas, artes e identidades brasileiras, tá? Aí a gente fala também da questão da cultura indígena e africana, ok? Aptidão física e ginástica laboral e também as lutas, tá? Nesse período aí, foi isso que foi observado. Num outro intervalo de tempo, entre 2015 e 2019, tivemos aí 34 questões. Entre essas 34 questões, caríssimos, o que mais teve aí presente nessas avaliações? Foi essa barra amarela aí, que fala sobre função social e cultural do esporte. Como que o esporte é inserido na sociedade? Como que ele pode promover não só bem-estar, mas também pode promover qualidade de vida para os indivíduos. Pode dar como é que eu vou falar?
Pode trazer algo de positivo para grupos sociais, por exemplo, que estão à margem da sociedade. Como que o esporte pode fazer isso, né? Então a gente começa a observar também esse ponto. E aí, seguido dos outros, de exercício físico e saúde, esporte, jogos e brincadeiras, manifestações da dança, lutas, imagem corporal e padrão corporal na sociedade, função social da atividade física também. Muito bem. E agora um outro intervalo, tá? Um outro intervalo em que eu observo agora o cenário entre 2009 e 2023. E aí a gente observa muito, né, questões voltadas para a fisiologia do exercício, a anatomia humana, princípios de treinamento, esportes coletivos e individuais, atividade e qualidade de vida, saúde e qualidade de vida, história da educação física, atividades físicas adaptadas. Então, tem muita coisa para a gente observar, certo? Muito bem. Mas como que é essa estrutura, prof, da questão de uma questão que envolve aí as temáticas que estão presentes na educação física? Olha só. Então, chegou lá o dia, né? E aí vamos ter o quê na estrutura dessas questões? Então, a gente tem o uso de um texto, tá? E aí eu vou analisá-lo e vou interpretá-lo. Muito bem. Eu também tenho um reforço aí de caráter interdisciplinar. Esse reforço de caráter interdisciplinar pode acontecer da gente observar dentro de uma questão o uso de charge, de ilustrações, de tabelas, né, de associar outras disciplinas, tá? Que esse reforço de caráter interdisciplinar é nesse sentido. Lembra que eu falei agora há pouco que às vezes pode estar falando de um contexto histórico e aí de repente no meio lá do texto puxar para o lado da educação física, do exercício físico, da saúde. Pois é, da saúde da população, então é nesse sentido. Também vai contemplar temáticas e assuntos da atualidade. Por isso que é importante que você esteja sempre muito atento, né, às redes sociais no quesito de estar bem informado, né, bem informado. E aí tem características importantes. Então a gente tem características de questões que já caíram. Por exemplo, a gente tem 2 padrões. O primeiro padrão fala sobre a relação com saberes aplicados à educação física. E aí, o que vai requerer de você quando for responder uma questão? Que você tenha vivências nas aulas de educação física, e eu sei que vocês têm, vocês estão aqui comigo, já estão no mínimo aí com aulas de educação física 3 anos seguidos, né, comigo. A gente tem boas teorias, tem boas práticas, boas vivências. Então, boas vivências nas aulas de educação física, conhecimento das práticas esportivas e atividade física relacionada à mídia e à TV. Um outro padrão são as relações práticas corporais e sociedade, que vai requerer interpretação do texto. E aí vai ter interpretação do texto, interpretação de uma imagem associada a esse texto, a essa imagem a esse texto. Então, você precisa ter um conhecimento profundo aí na área. Tudo bem? Maravilha. O que mais que eu vou observar, prof? Agora a gente vai entrar num momento que se chama decolando para o futuro, né? Vocês já devem ter percebido em outros componentes curriculares que tem essa pausazinha para trazer aí uma questão, alguma análise sobre questões do Enem. Então, na educação física não é diferente. Chegou esse momento. Vamos observar de perto aqui uma questão. Vamos ler aqui o texto inicial. E aí vocês leiam com atenção comigo, tá? Se ajeitem na cadeira aí, se alinhem, hidratem aí o corpo de vocês, bebam uma água e vamos lá analisar esse texto. Essa questão, ela é uma questão de 2019, é uma questão adaptada, tá? Ela está simplificada aqui. E ela traz aí, na sua essência, sobre esporte e cultura, tá? Análise acerca da esportes
esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Percebeu aí como entra a questão da cultura, da identidade? Olha ela aqui. Então a questão diz o seguinte, acompanha aqui comigo a leitura. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais. Que elementos são esses? Como pinturas e adornos corporais. E modernos, tá? Como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. Então aqui a gente deu 2 pontos interessantes nessa primeira leitura. Uma dica aqui antes de eu continuar a leitura, gente, sempre que você for fazer leitura, já pega um lápis, vai fazer qualquer tipo de avaliação ou qualquer leitura de um texto, já pega um lápis, um marca-texto e na primeira leitura já pega aquelas palavras-chave, aquelas frases curtas que te impactaram na primeira leitura. Então você lê um parágrafo, você já sinaliza isso, 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 que entendeu ou que ficou na dúvida. Pode colocar uma interrogação, pode colocar um balãozinho, pode colocar um tracejado, enfim, para chamar a sua atenção quando você bater o olho, você falar, isso aqui que é o interessante desse parágrafo, isso aqui que é o interessante desse texto, tá bom? Continuando. Então a gente tem aqui elementos tradicionais e elementos modernos, tá? Muito bem. Aí, aqui na sequência da leitura, diz o seguinte, o arco e flecha e a lança, por exemplo, são elementos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Interessante, né? Ele já faz um parâmetro aqui, uma análise sobre esses instrumentos que são tradicionais da cultura indígena. Perfeito, né? Dos povos originários. Bacana. Continuando a leitura. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia. Porém, a sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas como o sentido único da competição. Vou ler esse finalzinho aqui, tá? Depois do porém. Tô bem aqui, ó. Porém, sua estruturação como modalidade esportiva... Modalidade esportiva, prof? Sim, a gente está falando de modalidade esportiva. E aí eu volto para cá, para o início do texto. Nos jogos dos povos indígenas. Então, é disso que a gente está falando, tá? Beleza. Promoveu semelhança entre as técnicas apresentadas, ou seja, a cultura indígena ficou em ascensão aqui através das práticas que já se realizam nesse grupo, tá? Como um sentido único da competição, tá? E aí você observando esse cenário aí da cultura indígena, vem agora a análise da questão. O que pede aqui, né? O que a gente vai observar aqui nesse parágrafo? Olha só. A relação entre elementos tradicionais e modernos, que a gente já sabe quais são os tradicionais e quais são os modernos, no jogo dos povos indígenas desencadeou o quê, prof? Bora ver as opções aqui. Então eu tenho a padronização de pinturas e adornos corporais, B, a sobreposição de elementos tradicionais, C, individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades, D, legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva e E, a preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. E aí, antes de trazer a resposta, eu quero que você dê uma olhada aí, vou dar 5 segundos para você e você me diz aí com relação a essas 5 opções aí, qual que estaria correta quando a gente fala aí desses elementos, tá? Inseridos aí dentro da cultura, dentro do jogo dos povos indígenas, o que desencadeia, né? O que vem aí depois? Já escolheu sua questão? Maravilha. Agora vamos ver qual seria a resposta correta. Então tá, analisando aí, fazendo a correção dessa questão, é importante a gente observar o título, tá? O título, ele já dá uma dica aí sobre esse assunto. A gente tem aí palavras-chave
E as palavras-chave que a gente pode observar aí está relacionada ao esporte ou à variação de esporte, né? Que vocês viram lá no texto, esportivização, né? Modalidade esportiva. Muito bem. Então, deixa de ser uma prática apenas lá de dentro lá da comunidade indígena, lá de dentro do grupo, né? E agora se externaliza, né? E realiza-se aí um jogo, uma competição. Eu vou observar também o comando, o enunciado. Então, eu vou buscar saber aí nesse comando, nesse enunciado, a relação entre os jogos tradicionais e os jogos modernos nos jogos dos povos indígenas, no JPI, tá bom? E aí eu tenho como resposta correta a letra D. Vamos relembrar o que diz a letra D? Olha lá. A letra D fala da legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Ou seja, eu valorizei a cultura deste povo, né? E aí eu legitimei. Trouxe aí as regras, trouxe aí como que iria funcionar. Então, isso agora é válido, né? Tá, vamos dizer assim, autenticado, está legitimado. Então, isso acabou desencadeando aí nos jogos dos povos indígenas. Então, esses jogos, essas práticas vão ser aceitas aí para próximas competições quando houverem. Muito bem. Então, é essa leitura de mundo que a gente tem que observar. Vamos para um outro texto aqui. Nesse texto, o texto 2, ele diz o seguinte. Vamos ler aqui junto comigo. É uma questão adaptada de 2018. Tá? Começar aqui, ó. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda às 5 horas para trabalhar. Legal. Enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral, lotado, para chegar em casa às 19 horas. Para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos e etc. Como dizer à pessoa que ela deve praticar exercícios? Pois é importante para a sua saúde. E aí a gente olha só nesse primeiro parágrafo aqui, né, a realidade de muitos brasileiros, né, gente? Trabalha, trabalha, trabalha e às vezes como que vai achar tempo para cuidar de si mesmo? Não é? Muito bem. Vamos continuar então aqui a leitura. Como ela, no caso essa pessoa, irá enfrentar a mensagem da importância do exercício físico? Como, né? A probabilidade dessa pessoa praticar exercícios físicos regularmente é significativamente menor que de pessoas de classe média alta. Aí você deve estar se perguntando, mas por quê, prof? Será que é só poder aquisitivo? Será que também tem a ver com a organização do tempo? Não precisar ser tão sugado, né? Ser tão sobrecarregado com os afazeres do trabalho e de casa? Faz sentido, é isso aí. Continuando a leitura. De classe média alta que vive em outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente e não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária, tá? Eu li já primeiro, comecei pelo texto 2 daqui. Agora eu vou olhar com você esta imagem aqui. Na imagem eu tenho uma mulher definida, né? Barriguinha tanquinho, finérrima, e tá escrito assim: aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Agora você faz essa leitura da imagem e faz a leitura do texto que a gente acabou de ler. Viu? Muito bem. Continuamos aqui. O segundo texto, que é o texto mesmo escrito, ele propõe aí uma reflexão sobre o primeiro, né? Sobre a imagem, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida e saúde. E apresenta uma visão. Qual é a visão que ele apresenta? Letra A, medicalizada, que relaciona a prática do exercício físico por qualquer indivíduo à promoção de saúde.
B, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. C, crítica, que associa a interferência das tarefas da casa, ao sedentarismo do indivíduo. D, focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. E E, geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. Então tem a ver com a idade. Será que é isso? Vamos observar então como faremos essa correção. Então, a gente tem a presença aí de 2 textos, muito bem. Um com ilustração. A gente tem palavras-chave que estão relacionadas à saúde e à prática do exercício físico regular. A gente também tem um comando e um enunciado que busca a visão sobre o impacto da mudança do estilo de vida para a saúde. Há uma necessidade, ok? E aí eu trago a resposta correta àquela nossa questão, que é a letra B. Então, fala aí de uma visão ampliada da saúde que considera aspectos sociais intervenientes na prática do exercício físico. Quanto que isso vai dificultar, né? Dependendo aí da sua classe social, ou facilitar, ou em que momento que você está na sua vida aí para conseguir arranjar tempo para a prática. Tudo bem? Maravilha, então. E aí, dentro desse contexto, a gente fez essa análise, esse momento aí, né, de avançar em relação ao Enem com essas questões, o decolando aí para o Enem. Agora eu trago para vocês aqui questões que exploram temas que são fundamentais. Então, você vai observar o quê? Vai observar a importância da saúde mental para os atletas, você vai observar histórias de superação no esporte paralímpico, você também vai observar a inclusão de novas modalidades nos Jogos Olímpicos, tá? Esses são assuntos de grande impacto nas aulas de educação física e no contexto social, no contexto global, tá bom? Muito bem. E para a gente finalizar, né, já estamos caminhando aqui para o final, eu trago para você aqui algumas dicas de estudo e preparação para a prova do Enem. Papel e caneta tá na mão? Beleza, então. Até rimou, hein, gente? Até rimou. Você vai poder se utilizar aí de uma agenda para organizar e elaborar os seus estudos diários, otimizar o seu tempo, organizar o seu tempo aí para cumprir as metas diárias, fazer exercícios físicos, olha a importância do exercício, né? Vamos trabalhar o cognitivo, mas vamos trabalhar o corpo, porque vão estar os dois ali, ó, trabalhando juntinhos. Perfeito. Reservar aí um local tranquilo e arejado para esse estudo. Usar roupas confortáveis, né? Ninguém vai ficar apertadinho para poder ficar estudando sufocado no calor, né? Todo apertado não dá. Dedique aí um tempo para descansar o seu corpo, a sua mente, para processar essas informações, né? Assista vídeos, assista filmes, tá? Também tem esse lado muito bom aí. Adote bons hábitos de alimentação. Uma boa alimentação faz toda a diferença, principalmente nos dias que antecedem aí as avaliações. Inclusive as avaliações de educação física também, hein? Olha lá. E controle a sua ansiedade e o seu estresse. E o exercício físico é um bom remédio para isso, tá? Para passear com o seu cachorro, com o seu gato, com o papagaio, com um amigo, com um parente, também vale a pena. E acredite no seu potencial e mantenha o seu foco. Tudo bem? Maravilha. Na hora da resolução das questões, você vai observar o enunciado, o comando, você vai observar o texto inicial e motivador, tá? Eles vão apontar aí alguns caminhos para a resposta. Por isso que eu falei que já no primeiro momento de leitura, já grifa ali algumas palavras, já marca, tá bom? Porque isso vai ser muito importante nessa captação. O tempo ele é curto, né? Parece ser longo, mas é curto. E aí você vai riscar em cima das alternativas que você considera errada. Então, já marca o X naquilo que você fez aquela primeira leitura bem atento e você compreende que não faz sentido, tá bom? Muito bem. E agora, para a gente fechar aqui a nossa aula, deixo para você ir no nosso momento exercite-se mais, mais e mais,
o nosso desafio de hoje, que é um desafio gostoso, né? Que será aí vocês realizarem o quê, Profires? Realizarem aí uma corrente humana. E como que vai ser? Então, vocês vão se unir, vão segurar aí as mãos uns dos outros, vão formar uma corrente humana. A ideia aqui é que vocês percorram uma distância determinada e aí o professor, a professora que está aí pode delimitar esse espaço, né? Aqui a gente tem um espaço bem grande, então deixa bem longe, sabe? Deixa uma distância razoável aqui que todo mundo consiga participar e aí vocês vão cada vez buscando o próximo colega, E aqui o que vai ser observado? É a questão da cooperação de todos, tá bom? Muito bem. Então, ajudem uns aos outros, não soltem as mãos. E aí, para complementar essa nossa conversa de hoje, deixo para você, caríssimo estudante, 2 materiais. Um material, que é o quê, prof? São aqui as Olimpíadas da Educação Física, cadernos de questões do ensino médio. Isso vai ajudar você também a abrir a sua mente para mais questões. E tem também o que caiu na prova de 2023 em Educação Física, tá bom? Muito bem. Fechamos aqui? Fechamos. Ainda não, né, prof? Tá faltando aquela mensagem especial que você sempre gosta de deixar aí para nós, prof. Qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje, caríssimo estudante, é o seguinte. Vem aqui comigo. O esforço e a constância, eles precisam estar aí presentes na sua vida para que você tenha sucesso, tá? Então, se você quer algo, corra atrás desse algo. E aí, com garra, determinação e muita atenção, tá? Bons estudos! Tchau, tchau!